Olá, seja novamente muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa aula 02 do nosso curso do zero ao arremate. Então, vamos seguindo para o que interessa e nessa aula a gente vai trabalhar os exemplos de leilões. Eu vou mostrar para vocês somente coisas práticas sobre o que a gente consegue encontrar no leilão. Então, vamos avançando que eu preparei bastante coisa para a gente conferir aqui. Então, vamos lá. Vale a pena comprar em leilão? Vale a pena comprar em leilão? As pessoas sempre perguntam, Magno, vale a pena investir em leilão? Vale a pena comprar um carro, uma casa, alguma coisa em leilão? Olha, não só vale a pena, como vale muito a pena. A gente encontra excelentes oportunidades no ramo dos leilões, no mercado dos leilões, oportunidades para você ter uma ideia onde o produto, o bem, ele chega até 70% abaixo do valor de mercado. Eu separei vários exemplos aqui para a gente dar uma olhada, inclusive alguns deles aí onde você encontra produtos 70% abaixo do valor de mercado. Então vou clicar aqui para a gente ir abrindo os links, para a gente ir dando uma olhada nos exemplos que eu separei. Então, enquanto carrega aqui, bom, já carregou. A gente vai ter uma aula específica onde eu vou falar para vocês sobre o tipo de leilão judicial, o tipo de leilão extrajudicial, os quais leilões judiciais a gente consegue parcelar em 48, os quais a gente consegue dar uma entrada de 25% e parcelar em 30 vezes ou em 60 vezes o imóvel. A gente vai trabalhar isso, né, especificamente na aula desse assunto. Né? Então, vamos construindo nosso conhecimento, vamos step by step, né, passo a passo, tudo ao seu tempo, a gente está construindo conhecimento. Então, caso eu fale alguma coisa aqui, não se preocupe, vai ter aula certa, aula específica, onde eu vou explicar mais a fundo cada um desses detalhes. Essa aula é só para mostrar para vocês os exemplos mesmo. Então, aqui a gente tem um leilão da Justiça Federal, onde aqui nesse leilão a gente tem vários lotes, vários produtos diversos que podem ser parcelados em 48 vezes, sem entrada, sem juros, sem análise de crédito no boleto. Então, aqui a gente tinha uma loja, um edifício ali, ó, que até foi retirado do leilão. Foi retirado, não sei, quem sabe a pessoa pagou a dívida que ela tinha, foi retirada. Mas o fato é, estava avaliado em 275 mil, lance mínimo de 165. Não era tão vantajoso. Vou mostrar outros exemplos aqui, onde a gente encontra pela metade do preço ou até menos. Então, quando vocês estiverem aqui, eu vou explicar já para vocês isso, quando tiver aqui escrito lote, o lote, ele nada mais é do que o bem. Lote no leilão, ele nada mais é do que o bem que está sendo leiloado naquele momento. Seja ele uma casa, um carro, um celular ou qualquer outra coisa. Então, quando tiver escrito do lote 02 ao lote 04, por exemplo, significa que todos esses bens, o 02, o 03 e o 04, podem ser arrematados todos de uma só vez, né, se a pessoa vencer esse lote aqui, esse leilão aqui, né, que está acontecendo. Então, por exemplo, a pessoa poderia levar todos esses itens aqui por 33.960 o lance mínimo. Avaliação, avaliado em 56.600. Vamos seguindo aqui? Então, aqui a pessoa podia comprar uma Fiorino, avaliada em 34 mil, partiu o lance mínimo de 20.400, só teve um lance, só uma pessoa interessada, esse Valdir Moraes, aqui o usuário dele, levou por 20.400. Aqui tínhamos uma moto, uma Honda CG 150, quem sabe é uma motinha que você está procurando ir para trabalho, para o dia a dia, né? Poderia ser que ela resolvesse o teu problema, né? Pode ser que ela fosse aí a solução para os seus problemas, aquilo que você está procurando, né? Então, tá aí uma ótima oportunidade. Ela avaliada em 14 mil, poderia sair por 8.400, não apareceu ninguém interessado e poderia ter sido parcelada. Então, vocês vão ver que isso é muito comum, ó, sem licitantes. Não apareceu ninguém interessado, porque como eu disse lá na primeira aula para vocês, realmente o leilão ele é um conhecimento para poucos, então poucas pessoas atuam no mercado de leilão. E além dessas poucas pessoas que atuam, pouquíssimas pessoas conhecem essas leis que eu estou trazendo para vocês, dessas possibilidades de parcelamento. Então olhem que interessante, ninguém levou essa moto para casa. Aqui tínhamos uma outra moto, foi arrematada, onde alguém acabou levando. Ó, o mesmo cara, ó, Valdir Moraes, levou aqui a Fiorino e levou também a moto. Aproveitou, ó, e apenas um lance, ou seja, só apareceu ele interessado. Então aqui apenas alguns exemplos, entre tantas outras coisas que a gente consegue encontrar. Então vamos seguindo que tem muito mais aqui. Vamos deixar aberto aqui já esses outros links. Carro, outro item diversos, outro item diversos, mais um carro, e entre os outros vários exemplos. Então aqui um leilão da Justiça Federal de Santa Catarina, o que nós temos aqui? Vamos ver aqui, ó, lote 02, limitado valor da dívida, com entrada de 25%
e o restante em até 60 meses. Então, o que nós tínhamos aqui? Um Fiat Uno Mille Economy 2013, avaliado em 15 mil, 2013, né? Um carrinho bom de ano. Pode levar ele, ainda está aberto o leilão, né? Está aberto o leilão, vai fechar aí dia 2/4. Pode levar ele por 7.500 de maneira parcelada. Então, quem sabe, né? Aqui é o que você busca. Aí você pensa, mas não tem foto do item. A gente vai ter uma aula específica, onde eu vou falar para você aonde você encontra as melhores oportunidades. E eu já adianto, quando não tem foto, possivelmente são as melhores oportunidades de negócio. Porque o fato de não ter foto, quem não tem experiência no ramo do leilão, quem não atua tanto e quem não está adquirindo conhecimento como você que está aqui fazendo o curso, né, está fazendo, a pessoa não tem o entendimento que muitas vezes o fato de ter a foto pode estar escondida aqui uma grande oportunidade de negócio. Por quê? A pessoa que não entende muito, quando ela olha, não tem foto, ela já declina. Ela acaba não indo muito a fundo e não se interessando. Só que existem outras formas de você conhecer o bem no leilão. Você pode visitar e quem sabe você não consegue ir lá visitar o bem. Existem outras formas de você conseguir ver as fotos. Dentro do processo você encontra isso, entre outras informações que tem, por exemplo, regras, edital, entre outros laudos. Você consegue contratar, quem sabe, um mototáxi, um taxista, alguém para ir lá verificar, tirar as fotos. Então, entre tantas outras coisas que a gente vai passando para vocês, os macetes, os bizus ao longo do curso, que vai ficar mais fácil de você ir aprendendo, né? E encontrando aí as melhores oportunidades de negócio. Então, não se preocupe, vai ter uma aula onde eu vou falar sobre como você monitorar as melhores oportunidades de negócio. Então aqui só mais um exemplo, basicozão, né? Um Uno avaliado em 15 mil que você poderia levar por metade do preço, metade do valor de mercado. O que mais que nós temos aqui? Aqui nós temos um leilão da Justiça Estadual do Mato Grosso, ó. Olha, Jucimeira. Não conheço essa cidade, mas vamos ver aqui. Ó. Poderá apresentar proposta de parcelamento com entrada de 25% e o restante em 30 vezes. Você viu que eu mostrei alguns exemplos que poderiam ser parcelados 48 vezes, sem entrada, sem juros, né, no boleto, sem análise de crédito. E nesse caso aqui, estou mostrando também outros exemplos que podem ser parcelados em 30 vezes com entrada de 25%. Aqui nesse caso nós temos uma Saveiro cabine dupla avaliada em 50 mil reais. Ó, ela foi arrematada. Arrematada alguém levou. Ó, esse cara aqui, ó, usuário Trim 2023 de São Paulo, no dia 5/3, o horário que ele deu o lance, acabou levando para casa essa Saveiro, cor vermelha, parcelável, né? Então ele poderia dar 25% de entrada dos 25 mil reais e parcelar o restante em 30 prestações. Ó, e foi exatamente o que ele fez, ó. Manual 30 vezes, ele fez em 30 vezes uma Saveiro sem juro, dando apenas 25% de entrada, sem análise de crédito. Então, uma ótima oportunidade de negócio. E vamos ver, ó, só ele de interessado. Só ele de interessado. Então, olha que ótima oportunidade para quem está procurando um carrinho aí para o dia a dia, um utilitário, né, que quer usar para trabalho. E não é qualquer carro, né? É uma Saveiro cabine dupla 2016. Então o cara levou ela por 25 mil reais. Então aí uma ótima oportunidade. Vamos lá que tem muito mais exemplo para a gente olhar aqui. Aqui é um item de lote diversos, só para vocês verem como que vocês encontram de tudo. O que a gente tem aqui, ó? Da prefeitura. Sucata, figuras natalinas, máquinas e equipamentos, caminhões. Vamos ver se carrega aqui mais alguma coisa. Ó, mais máquinas. Então você encontra de tudo mesmo, peças, informática, eletrônicos. Então você encontra de tudo mesmo em leilão. Máquina de costura. Então tudo você encontra. Monitores. Será que é uma bicicleta? O que é isso aqui? Ferramentas diversas. O que mais nós temos aqui? Ó, eletrodomésticos, material hospitalar. Então você encontra de tudo mesmo no leilão. Então esse aqui é só para mostrar para vocês mesmo as várias possibilidades aí que você pode encontrar, né, no ramo dos leilões. O que mais que a gente tem aqui, ó? Armação de óculos, gente. Até isso você encontra. Olha aí, ó, R$290. Então você encontra de tudo mesmo. Alguns itens têm fotos, outros você vai ter que entrar dentro do lote ali para dar uma olhada se encontra mais informações, mais fotos, né? Mas basicamente isso aqui só para mostrar para vocês, ó, uma TV Philips 20 polegadas, R$200. Pô, às vezes tem geladeira, baita de uma geladeira e R$400. Ó, 10 colchonetes de casal. Então tem de tudo mesmo, ó. Mais uma TV Sharp 20 polegadas, duzentão. Mais uma TV 14 polegadas, 100 pila, R$100, né? Que é outra LG. Então se encontra de tudo mesmo no leilão.
E vocês vão, na aula certa, vão receber uma lista onde a gente tem mais de 1.000 sites que foram verificados junto às juntas comerciais estaduais, então são confiáveis e vocês podem acessar e começar a fazer a procura dos bens de vocês. Mas é claro, não saiam agora, depois de ver essa aula, fazendo as suas pesquisas. Por quê? É muito fácil de você acabar caindo em algum golpe, em alguma furada. Porque vocês vão ver que, infelizmente, né? Infelizmente, há muitos bandidos que tentam agir, né? Nesse mercado dos leilões, tentando pegar aquelas pessoas inexperientes no ramo dos leilões. Então, a nossa proposta é ajudar você a construir conhecimento. Então, não saia já fazendo as suas pesquisas, entrando em sites. Vai ter uma aula onde eu vou mostrar para vocês, vou disponibilizar para vocês a nossa lista. Então, você poderá fazer as suas pesquisas por lá, vai poder acessar as plataformas confiáveis e também vai ficar muito esperto quanto aos possíveis golpes, né, que tem estado em alta atualmente, né, no ramo dos leilões. Então, vamos avançando que a gente tem mais coisa para ver. O que nós temos aqui agora? Um leilão da Justiça do Trabalho de Recife. Vocês viram que eu já mostrei coisa de Santa Catarina, coisa de Mato Grosso, agora a gente já está no Recife, né? Então, tem vários, tudo que é canto do Brasil você encontra, né? E como eu disse, é muito provável, pode ser que tenha leilão aí na tua cidade também. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui é um lote diverso. O que a gente tem aqui, ó? Terreno, 202, né? Praticamente, metros quadrados. Recife, avaliado em 200 mil, pode ser levado por 60 mil. Olha, bem abaixo do valor de mercado. 50% seria 100 mil, está sendo por 60. Olha, uma ótima oportunidade para quem está buscando um terreno. Pelo jeito é um terreno bacana, né? Se a pessoa estiver interessada, depois você entra aqui e vê. O que mais que nós temos aqui? Um apartamento avaliado em 400 mil, pode sair por 240. Bobina de lona, caso te interesse. Ó, esse apartamento aqui já é outro patamar, né? 1.250.000, né? Avaliado em 2,5 milhões. O que mais que nós temos aqui? Um terreno avaliado em 200 mil, pode ser levado por 100. Um ônibus, olha só esse ônibus, gente, avaliado em 174 mil. Um VW 2015 pode ser levado a partir de 34.800 no segundo leilão. Aproveitar para explicar para você essa questão aqui, ó. Primeiro leilão, segundo leilão. Alguns leilões, alguns lotes, alguns bens, eles podem ser divididos. Ele pode ser que seja um leilão único, ou praça, leilão, primeiro leilão, segundo leilão, primeira praça, segunda praça, é a mesma coisa, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Pode ser que seja uma praça única, ou seja, só vai ter aquela oferta de venda. Se ninguém comprar, ele vai ter o leilão outra vez, né? Provavelmente ele volta para a justiça, todo um processo de novo, vai ser sorteado para ver qual leiloeiro vai pegar aquele bem, né, para poder fazer o leilão, e então ele volta para leilão, caso não apareça ninguém interessado. E é o que acontece muito, né? Vocês já mostrei alguns exemplos ali onde não apareceu ninguém interessado. Então, quando tiver aqui primeiro leilão e segundo leilão, significa que o primeiro leilão, ele sempre vai ser pelo valor da avaliação. Ou seja, se esse ônibus está avaliado em 174 mil, na primeira praça, no primeiro leilão, você só pode levar aquele bem por 174 mil ou mais, né? Conforme você vai disputando os lances com outros interessados. No segundo leilão, via, né, de praxe, ele acaba caindo para 50% o valor da avaliação. Mas notem que esse aqui já caiu lá para 34.800. Está aqui uma ótima oportunidade, porque você vai partir desse valor baixo e os lances vão partir desse valor até, né, a gente chegar ali ao final do leilão e aparecer a pessoa que arrematou e conseguiu levar. Então, só para ficar mais claro, quando você vê primeiro leilão, segundo leilão ou até terceiro, alguns lotes vão aí até para a terceira praça. E também vai ter alguns detalhes pormenores que eu vou explicar para vocês, que em alguns casos você consegue levar o bem por um valor menor do que a avaliação, sendo, né, no primeiro leilão, ou menor do que a avaliação, né, o lance inicial do segundo leilão. Mas eu vou mostrar para você isso, alguns editais específicos o juiz acaba aceitando a chamada proposta, que é diferente de parcelamento, mas já eu vou dar um exemplo para vocês. O que mais que nós tínhamos aqui? Ó, máquinas de corte, avaliada em 4 mil, poderia levar elas por R$800. Então também uma ótima oportunidade aí. Seja lá o que seja isso aqui, né? Mas só para você ter uma ideia como você encontra de tudo mesmo. E mais um leilão da Justiça Federal de Campo Grande, Mato Grosso. O que nós temos aqui? O interessado poderá apresentar proposta de parcelamento com 25% e o restante em até 30 vezes. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um Renault Sandero 2014, cor branca, parcelável em até 30 vezes, 25% do valor da arrematação deve ser pago à vista. Então vamos lá, avaliado em 40 mil, lance mínimo 20 mil reais,
Ó, essa Ana levou, foi arrematado esse bem. Ela arrematou no dia 7/3, esse Sandero 2014, que poderia ser parcelado. Então você daria 25% de entrada, ou seja, você ia dar 5 mil reais de entrada, sobrariam 15 que você ia parcelar em 30 prestações de 500 reais. Olha só, aonde que você encontra isso? Se você fosse financiar, você ia pagar 2 carros, né? Então, uma ótima oportunidade. E olha, só 2 pessoas interessadas, essa Ana e esse Marcos. Ficou entre eles a disputa aí, ó, e ela acabou levando por 22 mil reais. Então, uma ótima oportunidade de negócio, né? Para quem está buscando um carrinho assim para o dia a dia. O que mais nós temos aqui? Leilão da Justiça do Trabalho de Goiânia. Goiânia, o que nós temos aqui? Ver. Uma Land Rover parcelável, né? Quem sabe está procurando uma Land Rover, né? Podia comprar uma Land Rover 2012, mas foi retirado. Ó. Provavelmente a pessoa pagou o que estava devendo, né? Foi retirado do leilão. Tinha um interessado aqui já, mas você poderia levar ela pela metade do preço. Então tem carro para todos os gostos, tem carro para todos os bolsos. Então tá aí, né, também mais uma possibilidade apresentada para vocês. Quem nós temos aqui agora? Leilão da Justiça do Trabalho de Goiânia também. Olha só essa linda BMW X4 parcelável. Meu Deus, olha só que boa oportunidade. Uma BMW avaliada em 204 mil. Poderia parcelar ela, né, e levar ela aí pela metade do preço. Alguém lá de Goiânia mesmo, esse faraújo, levou ela por 130 mil, bem abaixo do valor de mercado. Então tá aí uma ótima oportunidade, né? Tava aqui os interessados, todas essas pessoas tentando levar, e esse cara aí foi o Felizardo que vai levar para casa essa linda BMW. Então tá aí uma ótima oportunidade. Como eu disse, tem carro para todo bolso, para todo gosto. Vamos seguindo, o que mais que nós temos aqui, ó? O veículo poderá ser parcelado com entrada de 25% e o restante em até 30 vezes. Justiça Federal do Rio Branco, ó. Esses da Justiça Federal são aqueles que são possíveis de serem parcelados em 48 vezes sem entrada. Já mostrei para vocês alguns exemplos que permitia, que estava ali 48 vezes, e aqui nós temos também um da Justiça Federal que é com 25%. Por quê? O juiz assim quis. E vale o que o juiz determina, vale o que ele coloca no edital, que são as regras do jogo. A gente vai ter uma aula específica onde eu vou falar sobre edital, uma aula específica onde eu vou falar sobre os tipos de parcelamento, uma que é da Portaria 79 da Procuradoria-Geral, outra que é do Código de Processo Civil. Então a gente vai ter aulas específicas onde eu vou abordar isso. Então o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos só que aqui diz que é o lote 7, poderá ser parcelado com entrada de 25%. Notem que esse carro aqui é o lote 08. E olha o que diz aqui. Parcelamento da arrematação até 48 vezes. Então, você poderia levar esse Hyundai... O que é esse Hyundai? É um caminhão, né? Um caminhão 2012 avaliado em 60 mil reais. Avaliado em 60 mil, você pode levar ele, tá aberto ainda, ó. Pode levar ele por 30 mil, né? Em 48 vezes. Até vamos ver se eu não consigo entrar aqui para ver, porque é interessante um caminhão. Que caminhão é esse Hyundai? Vamos dar uma olhadinha nesse modelo aí. Olha, um caminhãozinho interessante. Caminhão interessante para investir. Interessante. Vamos voltar lá. Então, até vou entrar aqui para ver se eu não consigo dar lance nele. Melhor só deixa eu voltar aqui. Salvar o link dele, né? Que é para eu não perder já. Vamos entrar. Fazer login. Vamos entrar ali. Vamos dar uma olhada. Sua habilitação para o lote ainda está em análise. Eu ainda não consigo participar desse lote aqui. Tenho monitorado alguns itens desse lote aqui. Um lote que tem vários produtos bem interessantes. Tinha até tentado, só não tinha visto esse caminhão aqui ainda. Interessante. Então vamos seguindo. Então tem uma ótima oportunidade, né, para quem quer buscar um caminhão para trabalho, às vezes quer investir no ramo de transporte, né? Tá aí, ó, pode ser parcelado em até 48 vezes, 30 mil reais. Que ótima possibilidade. Vamos avançando. O que nós temos aqui? Outro da Justiça Federal do Rio Branco. Ó, esse aqui é do mesmo lote lá. Do mesmo lote lá que eu falei para você, né? Naquele lá eu não podia dar lance, né? Ainda não foi autorizado. A gente vai ter uma aula específica onde eu vou ensinar vocês ali numa aula bônus como se cadastrar nas plataformas e eu vou comentar alguns detalhes.
que nós temos aqui? Ó, uma chácara avaliada em 60 mil que se pode levar por 30, parcelável em até 60 vezes. Será que é com entrada ou sem entrada? Sem entrada. Sem entrada, pelo jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui? Se eu consigo participar dessa chácara aqui já. Não. Vamos ver. Fazer meu login. Agora eu vou acessar ali. Vamos ver se já está liberado. Acessar auditório. Ó. A chácara eu já consigo participar. Onde é que tá a chácara aí? Galpão, galpão, sítio, galpão, casa, chácara. Tá aqui a chácara. Tem também mais 5%. A Amarok aqui, ó. Tenho acompanhado alguns itens desse lote aqui, né? Esse aqui é o caminhão, ó. Caminhão em análise. Eu não posso dar lance no caminhão. Mas nos outros bens aqui desse lote eu já posso dar. Então vamos ver aqui a chácara que eu queria ver. Vamos ver se eu consigo dar um lance. Consigo dar um lance em até 45 vezes. Olha só que baita oportunidade, ó. Posso fazer em 45 vezes. 7.500 e 45 prestações de R$500, gente. Onde que eu vou conseguir financiar isso por esse valor e por essa, né, com essa possibilidade aqui de negócio? Em lugar nenhum. Mas no leilão eu encontro. Então, só para vocês verem como a gente consegue encontrar ótimas oportunidades aí no ramo dos leilões. Vamos avançando. O que mais que nós temos aqui? Nós temos um da Justiça Estadual de Taubaté. Vamos lá, parcelável em até 30 vezes, 25%. Beleza? O que nós temos aqui? Um Honda Civic aberto, avaliado em 61 mil, mais de 61 mil reais. Pode ser levado a partir de 36. Ó, já teve um interessante. Esse cara aí do Rio Grande do Sul está interessado nesse Honda Civic, ó. Fez parcelável em 27 vezes. Até aqui algo interessante. Embora ele possa fazer em 30, ele colocou 27. Tem alguns detalhes, alguns detalhes ali da lei sobre o valor da parcela, sobre o número de vezes e também quando há empate no número de prestações. Imagina, então, que esse daqui é um leilão que você consegue, até se eu fizer um login aqui, não, mas vai demorar muito. Você consegue dar um lance aqui de maneira digital. Alguns leilões você vai ter que mandar uma documentação via e-mail para o leiloeiro, para o juiz, né? Informando o teu interesse em comprar parcelado. Agora imagina que alguém mandou o mesmo valor de proposta que você. Isso aqui está avaliado em 36.778 o lance mínimo. Imagina que você enviou lá, eu ofereço 38 com 25%, 40 mil, para começar essa conta, né? Então, 40 mil, vou dar 10 mil de entrada, 25%, né? E vou parcelar os outros 30 em 30 vezes de R$1.000. Agora, imagina que outra pessoa mandou também 40 mil de oferta lá para o juiz, só que ao invés de fazer em 30 vezes, ele vai dar 10 mil de entrada, ao invés de fazer em 30 vezes, ele faz em 27, que nem esse cara aqui. Ele vai ter preferência. O juiz sempre vai dar preferência para o número menor de prestação, caso haja empate, né? No valor. E sempre vai ter prioridade, digamos assim, aquele que tentar pagar à vista. Então, se aparecesse um outro querendo dar 40 mil à vista, ele teria preferência no negócio. É o que diz a letra da lei. Aí, quando há empate, né, tem esses outros detalhes ali, mas vai ter uma aula específica onde eu vou falar sobre isso na análise de edital. Isso é só para dar um exemplo para vocês. Então, de um Civic aí que podia ser levado, né, a partir de 36 mil. O que mais que nós temos? Vamos passar rapidão, porque tem bastante exemplo aqui, senão a nossa aula vai ficar muito extensa, né? Aqui nós temos um Corolla 2014 que pode ser levado por 35 mil reais. Ele parte a avaliação dele de 70 mil, pode ser levado por 35, pode dar 25% de entrada e pagar o restante em 30 vezes. Olha só que interessante. Ó, já tem gente interessada aqui, ó, querendo fazer em 26 parcelas. Olha só que interessante. Aqui, ó, vou até mostrar um negócio para vocês que eu gosto de fazer quando alguns lotes ele não tem a foto. A gente consegue pesquisar o endereço aqui, ó, no Google Maps. 763. Loja 101. Aqui, vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra esse carro na rua, né? Às vezes a gente consegue dar uma navegadinha aqui na frente, a gente encontra ele bem na frente do endereço. Então a gente consegue ver que é um carro, né, um carro real, aí um carro do dia a dia, né? A gente consegue encontrar. Não, vamos um pouquinho mais para frente para ver. Beleza, vamos vendo. Vamos vendo. Ó, aqui, ó, pelo jeito. Tá aqui o Corolla. Tá aqui o baita. Corolla 2000 e
14 avaliado em 70 mil, pode levar por 35. Então, tá aí uma ótima oportunidade de negócio, né? E pode ser parcelado. Então, vamos seguindo. O que mais que nós temos aqui? Leilão da Justiça Estadual, Madureira, Acre. Então, esse já foi arrematado. Meu Deus, gente, olha. Esse aqui a pessoa não ganhou tanto, né? Avaliado em 49 mil, a pessoa levou por 47. 2 mil só abaixo do valor da avaliação. Também, né? Parcelamento em até 48 vezes. Olha só, então os caras brigaram ferrenhamente por ele, né? Teve 25 lances no total dessas pessoas aqui que foram brigando. Então, 48 vezes. Mas às vezes você pensa, pô, é um Civic, né? É um Civic, vou levar ele pelo valor bem perto da FIP. Quem sabe a pessoa que estava comprando tinha o nome negativado, o score baixo, não conseguia financiar. Então ele pensou, pô, mas vale eu pagar R$1.000 por mês em 48 vezes, vou pegar um carro aí perto do valor da FIP do que eu financiar um carro, né? Então, enfim, então só mais uma possibilidade aí. Aqui nós temos um Etios avaliado em R$48 mil, que pode ser parcelável. Parcelável, pode levar ele a partir de 24 mil, acabou saindo por 32, ó, já foi arrematado. Esse cara do Rio Branco, guri velho, do Rio Branco, Acre, acabou levando ele para casa. Então, ó, tinha umas propostas de parcelamento, ó, 30 vezes. Ó, aqui um exemplo que eu falei para vocês, ó. Esse cara ofereceu 32 mil, dando 25% de entrada, ou seja, ele estava dando R$8 mil, e os outros 24 ele estava fazendo em 30 prestações. Só que esse outro ofereceu 32 mil à vista. Então ele teve preferência e acabou ganhando, né, essa disputa. Então, isso é aquilo que eu falei para vocês. Então vamos seguindo aí, tava aí uma ótima oportunidade para quem queria levar um Etios para casa, né, bem avaliado e bem abaixo do valor do mercado. O que mais que nós temos aqui? Um Onix 2015, avaliado em quanto? Quase R$50 mil, meus amiguinhos. Quase R$50 mil. Ó, lance partindo de 30% da avaliação. Ou seja, um carro que você encontra aí por 70% abaixo do valor de mercado. E, pelo jeito, né? Uma baita oportunidade aí, ó, partindo de 14 mil. Aqui tem, pode para quem quer comprar à vista e para quem quer comprar parcelado. 25% da entrada até aqui o valor. E você escolhe em quantas parcelas quer fazer. Olha só que ótima oportunidade, né? O que mais que nós temos aqui? Um Agile 2013, em Budas Artes, São Paulo, avaliado em R$30 mil, também 30%. Então, mais um carro que sai aí por 70% abaixo do valor do mercado. Vai sair por R$9 mil. Meu Deus do céu, que ótima oportunidade. E você ainda pode parcelar ele, né? Em quantas vezes você quiser escolher aí, 25% de entrada. Meu Deus do céu. Vamos avançando? Aqui nós temos um Bravo 2013, uma ótima oportunidade também. Ó, então aqui é aquela questão que eu comentei com vocês. Ó, tem primeiro leilão e segundo leilão. No primeiro leilão, que vai acontecer no dia 15/3, ele vai sair a partir de R$41 mil. Mais de R$41 mil, que é o valor da avaliação dele. E aqui no segundo lote, ele vai sair a partir de R$24 mil. Então, a maioria dificilmente você vai ver itens que são comprados no primeiro leilão ou na primeira praça. Por quê? As pessoas sempre esperam vir para o segundo leilão, para a segunda praça, porque aí o valor cai pela metade, né? O valor é sempre menor, ou cai pela metade, ou cai para 30%, enfim. Então, tem, dependendo do que está previsto no edital. Então, estava aqui uma ótima oportunidade de você levar um Bravo para casa. Esse Bravo aqui eu já tinha até dado uma olhada nele, porque eu gosto de Bravo, já tive Bravo. E eu até pesquisei esse daqui já. Vamos ver aqui, ó. O Antônio, Três Marias. Qual que é o estado mesmo? Campinas, né? Campinas, São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ele tá aqui na garagem. O baita. Tá aqui na garagem dessa casa, ó. Vamos dar uma olhadinha nele. Acho que eu passei muito. Tá ali ele. Vamos dar uma olhadinha. Ó, tá aqui o Bravo. E é isso que você encontra no leilão, né? Não é um carro batido, nada disso. É um carro, né, nos leilões judiciais, são carros aí usados no dia a dia, né, que por algum motivo acabou indo para leilão. Então, tava aí uma ótima oportunidade também, né? Aqui, ó, IPVA no valor de 1.480. Tem uma aula específica que eu falo para você como você não herdar essas dívidas, tá? Como é um leilão judicial, tem uma aula, a gente tem os documentos que a gente precisa para isso, mas no momento certo a gente vai explicar isso para você. Aqui um detalhe importante, ó. Está escrito parcelamento versus proposta. Quando ele está previsto parcelamento versus proposta,
Esse aqui, ó, ele explica que o parcelamento ele é diferente da proposta, né? Onde é que tá a proposta aqui? Parcelamento, tem proposta. Qual que é a diferença? A proposta será sempre condicional. O que é esse termo condicional? O termo condicional significa, no leilão, significa análise. Então, ele tem que ir para análise do comitente. Ou seja, se o comitente é um juiz e, por exemplo, aqui, ó, esse Bravo estava avaliado 41 mil, e vamos supor que ele vai para o segundo lote por 24.819. E você quer comprar por menos de 24, você quer dar 20 mil reais. Pode ser que você leve ele por um valor menor do que está sendo leiloado. Por quê? Porque você vai apresentar uma proposta. Vai mandar o documento, né, lá para o juiz, lá para o leiloeiro, enfim, solicitando, né, apresentando a tua proposta de compra. Se ela for aceita, porque ela vai para condicional, ou seja, vai para análise, você pode levar ela por um valor menor do valor da avaliação ou por um valor menor do que está aqui, né, iniciando os valores do lance, né? Então, essa daí é uma diferença entre proposta e parcelamento. E se você apresenta uma, você não pode apresentar outra. Então, bom, depende do que diz no edital, mas via de regra você não pode participar das duas, ó. Via de regra. Mas, né, no momento certo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos seguindo, Bravo já foi. Aqui nós temos um Peugeotzinho 1.4 2010, São Paulo, Piracicaba também, ó, aceita a proposta também. Ele está avaliado aí, ó, ninguém comprou ele em fevereiro, ninguém levou por 12 mil, agora ele está por 7 mil. Uma ótima possibilidade de negócio e pode ser parcelado também. O que mais que nós temos aqui? Justiça Estadual de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ó, parcelamento não inferior a 60%. Ó, apresentar. Os interessados poderão apresentar a proposta de parcelamento. Ó, lembrando que tem que ser, ó, nesse caso aqui, ó, é via e-mail para você solicitar o parcelamento. Você baixa o modelo de proposta e manda. Então, esse aqui, ó, eu não consigo dar o lance por aqui, não vai dar certo. Eu tenho que mandar via e-mail. E o que eu tinha aqui? Um Cruze avaliado em mais de 60 mil reais, que eu poderia levar ele posso levar ele, né? Ainda está aberto o leilão, por mais de, né, partindo de 30 mil. Metade do preço, então tá aí uma ótima oportunidade de negócio e ele pode ser parcelado. Vamos seguindo? Uma Land Rover, essa Land Rover já foi, acho que eu já falei para vocês. O que mais que nós temos aqui? Um outro Cruze 2012 para Cambi, Rio de Janeiro. Ó, esse aqui não está escrito proposta. Então, o juiz, esse aqui, ele não aceita proposta. Então, mas ele aceita parcelamento. Entrar aqui, ó, edital. O edital é sempre as regras do jogo. Vamos procurar aqui, parcelamento. Ó, prevalecerá sobre a proposta de parcelamento. Parcelado. Então, ó, as propostas de pagamento parcelado devem atender os requisitos da lei e devem ser enviadas antes do início de cada pregão para a leiloeira no e-mail tal. Então, ó, já vimos que esse Cruze aqui 2012 aceita parcelamento. Esse Cruze ele aceita parcelamento. Vou dar uma olhadinha aqui. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Esse daqui acho que eu já dei uma olhada aqui, ó. Só para você ver como que você consegue, ó. Tá aqui o byte, ó. Tá aqui o byte. Tá aqui o Cruze. Que por algum motivo ele foi, né? Ele tá sendo leiloado. Vamos até dar uma olhadinha aqui que é o processo. Ó, Justiça do Trabalho. Sei lá, às vezes o cara é dono de alguma empresa e aí o funcionário resolveu chamar na justiça, né? E o carro foi para leilão. Então são carros aí, ótimas oportunidades, carro do dia a dia, né? Esse aqui tem um débitozinho de 130, mas esse aqui você consegue até, o juiz ele até retira para você esse valor aqui. Eu vou mostrar isso para você ao longo do curso, né? No segundo leilão ele vai sair por 37.500. É uma ótima oportunidade de negócio também. O que mais que nós temos aqui? Aqui é casas, apartamentos. Vamos ver se tem algum interessante aqui. Tem valor? 576 mil. 300 mil essa casa. 862. Apartamentos. 163 mil. Vamos dar uma olhada nesse apartamento. Vamos ver se ele é parcelável. Vamos ver se diz aqui. Aqui não. Ó, mas eu já vi que ele aceita a proposta. Então eu posso levar ele por menos de 163 mil. Olha só, posso apresentar uma proposta para o juiz por um valor menor do que os 163 mil. E lembrando que ele pode ser parcelado pelo jeito, né? Vamos ver aqui. Parcelamento. Pode. Os interessados poderão apresentar a proposta de parcelamento. Então eu posso parcelar. Deixa eu ver se ele é da Justiça Federal. Qual justiça que ele é? 8. Justiça do Trabalho.
Então, Justiça Estadual. Justiça Estadual de São Paulo, ó. Comitente, ó, comitente que eu falei para vocês, é a Justiça de São Paulo. Então, ele pode ser parcelado. Então, tem uma ótima oportunidade para quem está buscando um apartamento. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui uma Saveiro, que foi arrematada, avaliada em R$52 mil, que poderia ser levada a partir de 26, foi levada por 26.500. Ó, tivemos dois interessados, esse Aloísio Leite e essa Ana. Então a Ana deu 26, ele ofereceu 26.500, poderia ser parcelado. Então tá aí uma ótima oportunidade para quem buscaria um carrinho utilitário. Uma outra Saveiro 2016. Ótima oportunidade de negócio, né? E por último, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Pode ser parcelável. Uma outra Saveiro parcelável, foi arrematado por R$25 mil. Uma ótima oportunidade, né? Ó, o cara fez em 30 prestações, um carro avaliado aí. Acho que eu já falei para vocês sobre esse, né? A gente já até olhou esse exemplo, se não me engano, né? Avaliado em 50 mil, levou por 25. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. E essa aula, ela é basicamente para mostrar para você o que você consegue encontrar no ramo dos leilões, né? Você encontra de tudo mesmo, por ótimos, né? Em ótimos preços, ótimas condições de negócio, podendo fazer alguns em 48 vezes sem entrada, outros com 25% de entrada. Então, olha as excelentes oportunidades de negócio que a gente encontra aqui, desde carro do mais barato ao carro mais caro. Tem para todos os bolsos, né? E para todos os gostos. Então, se prepara. Essa aqui é apenas uma amostra do que te espera ao longo do curso e a gente vai ensinar muito mais para você ainda, tá? Então, fica ligado na próxima aula. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo e acho que por hoje é só. Eu vejo você na próxima aula. Até mais!